Você e essas crianças são uma maldição. Meu filho estaria vivo se nunca tivesse te conhecido. Pegue suas coisas e suma da minha frente." O grito do Sr. Afonso, um homem poderoso cujo coração havia se transformado em pedra, ecoou pela sala luxuosa, fazendo o pequeno Davi, de 3 anos, se agarrar às pernas da mãe, chorando. No colo de Clara, a pequena Luz, de apenas 1 ano, sentiu o medo na voz da mãe e começou a resmungar. Expulsa e sem ter para onde ir, Clara buscou refúgio no único lugar que a cidade havia esquecido, o velho farol abandonado na ponta do penhasco. O que ela não sabia era que aquele lugar não era um fim, mas um começo. Uma luz misteriosa, vinda de dentro das paredes de pedra, estava prestes a revelar um segredo guardado por décadas, um tesouro que não apenas salvaria sua vida, mas destruiria o homem que a humilhou. Se você acredita que a coragem de uma mãe é a força mais poderosa do universo e que a justiça sempre encontra uma luz para brilhar na escuridão, então já deixe a sua curtida. Seu apoio nos ajuda a contar mais histórias que tocam a alma. Comente de que cidade você está nos assistindo e, claro, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas narrativas. Agora, vamos ao início desta jornada de dor e esperança. A morte de Pedro, o marido de Clara, havia sido como um naufrágio na vida de todos. Um homem bom, o único filho do poderoso Afonso, dono da maior frota de pesca da região, ele se afogou em um acidente no mar durante uma tempestade inesperada. Para Clara, foi a perda do amor de sua vida, o pai de seus 2 filhos. Mas para Afonso, foi a desculpa que ele esperou por anos. Ele nunca aprovou o casamento. Clara era uma moça simples, órfã, sem nome ou fortuna. Em seu coração arrogante, Afonso a via como uma golpista que havia se aproveitado da bondade de seu filho. No dia do funeral, enquanto Clara chorava sobre o caixão fechado, o sogro a puxou pelo braço com uma força brutal. "Suas lágrimas de crocodilo não me enganam", ele sussurrou, a voz cheia de veneno. "A culpa é sua. Você o distraiu, o enfraqueceu. A partir de hoje, você não faz mais parte desta família." Clara, em seu luto, não deu ouvidos. Mas a ameaça se concretizou 1 semana depois. Afonso, com seus advogados, a encurralou. Ele a acusou de ser uma má influência, de ter interesses nos bens da família e a expulsou da casa que havia sido seu lar desde que se casou. Foi quando ele gritou a frase que selou seu destino, jogando-a na rua com seus 2 filhos pequenos e uma única mala gasta. Com o bebê Luz em um braço e a mãozinha de Davi segurando firme a sua saia, Clara se viu no meio da rua, desamparada. Ela procurou ajuda, bateu na porta de vizinhos, de antigos amigos da família. Mas o medo do Sr. Afonso era uma sombra que cobria toda a cidade portuária. Ninguém ousava desafiá-lo. As portas se fechavam, os olhares se desviavam. "Sinto muito, Clara. Não posso me meter." Era a frase que ela mais ouvia. A noite começou a cair e o frio do mar começou a soprar. Davi, cansado e com fome, choramingava. "Mamãe, eu quero ir para casa." O coração de Clara se partiu. "Nós vamos achar um lugar quentinho, meu filho. A mamãe promete", ela disse, tentando forçar uma calma que não sentia. Ela usou o pouco dinheiro que tinha para comprar pão e leite para as crianças e passou a noite em um banco na rodoviária, abraçada a seus filhos para protegê-los do frio e dos olhares curiosos. Ela orou em silêncio, uma conversa desesperada com Deus. "Senhor, eu não sei para onde ir. Perdi meu marido, perdi meu lar, mas eu tenho meus filhos. Me dê uma direção, uma luz, qualquer sinal. Não me abandone." Foi então que uma memória antiga, uma história que sua avó contava antes de dormir, veio à sua mente. A história do farol do fim do mundo. Um farol antigo construído em um penhasco rochoso, abandonado há décadas. Diziam que era um lugar assombrado, esquecido por todos. Esquecido. A palavra ecoou na mente de Clara.
Um lugar esquecido era exatamente o que ela precisava. Um lugar onde o poder do Sr. Afonso não pudesse alcançá-los. Na manhã seguinte, com uma nova e desesperada determinação, ela começou a jornada. Foi uma caminhada longa e árdua. A estrada para o penhasco era íngreme e mal conservada. Ela carregava a pequena luz em um pano amarrado ao corpo e segurava a mão de Davi, que, apesar de pequeno, caminhava bravamente ao lado da mãe. Quando finalmente chegaram, a visão era ao mesmo tempo assustadora e majestosa. No ponto mais alto de um penhasco de pedra negra, castigado pelo vento e pelas ondas, erguia-se o velho farol. Uma torre de pedra e ferro, solitária e imponente, como um sentinela esquecido pelo tempo. A porta de madeira maciça estava entreaberta, rangendo com o vento. Para qualquer outra pessoa, seria um lugar de medo. Para Clara, era um refúgio. Era a resposta às suas orações. Com o coração batendo forte, ela empurrou a porta e entrou, levando seus filhos para dentro da estrutura que guardava o segredo de seu passado e a chave para o seu futuro. O interior do farol era como a tumba de um gigante esquecido. O ar era frio, úmido e carregado com o cheiro de sal, poeira e abandono. A luz do dia entrava por frestas nas janelas altas e sujas, revelando um grande salão circular na base da torre. Havia móveis antigos cobertos por lonas empoeiradas, uma escada em espiral de ferro que subia para a escuridão, e teias de aranha que pareciam lustres fantasmagóricos. Para o pequeno Davi, o lugar era assustador. Ele se agarrou ainda mais forte à mãe. "Mamãe, aqui tem monstro!" Ele sussurrou. Clara se ajoelhou e o abraçou. "Não, meu amor, não tem monstros aqui. Este lugar vai nos proteger. É a nossa nova casinha por um tempo." Ela forçou um sorriso, tentando transmitir uma segurança que ela mesma não sentia. Sua primeira prioridade era criar um ambiente seguro para as crianças. Ela encontrou um canto mais protegido do vento, limpou o chão com um pedaço de lona e improvisou um pequeno berço para a bebê Luz com sua mala e alguns panos. Enquanto a tarde caía, o tempo piorava. A brisa do mar se transformou em um vento uivante e uma tempestade, daquelas violentas da costa, começou a se formar. A escuridão dentro do farol tornou-se quase total. Clara, usando um isqueiro que guardava na bolsa, conseguiu acender uma pequena fogueira no centro do salão, usando pedaços de madeira seca de caixotes velhos. As chamas dançantes projetavam sombras gigantescas nas paredes curvas, e o som do vento lá fora era como o lamento de uma criatura. Davi, apesar do medo, estava fascinado. "É como uma caverna de pirata, mamãe." Clara sorriu, aliviada por ele estar se distraindo. Ela os alimentou com o resto do pão e do leite, e logo os dois, exaustos pela jornada, adormeceram perto do calor do fogo. Sozinha na imensidão da torre, Clara sentiu o peso de sua situação. O luto pelo marido, a crueldade do sogro, a responsabilidade por 2 vidas inocentes. As lágrimas que ela segurou o dia todo finalmente vieram. Ela chorou em silêncio para não acordar os filhos. Em sua dor, ela orou novamente, não pedindo mais por um sinal, mas por força. "Deus, eu não sei como vou conseguir, mas eu confio em Ti. Me dê força para lutar pelos meus filhos. Me dê sabedoria para encontrar um caminho." Foi então que a tempestade atingiu seu ápice. Um clarão ofuscante iluminou o céu, seguido por um trovão tão forte que fez toda a estrutura do farol tremer. O raio, por um único e breve segundo, inundou o interior da torre com uma luz branca e cegante, revelando cada centímetro do salão com uma clareza fotográfica. E nesse flash, os olhos de Clara, arregalados pelo susto, captaram algo que a escuridão escondia. Na parede de pedra curva, a poucos metros de onde estava, havia um detalhe que não pertencia ao resto da construção. Enquanto a maioria dos tijolos de pedra era lisa e gasta pelo tempo, um deles, na altura de seus olhos, tinha um símbolo entalhado, um pequeno sol, com raios que se espalhavam. Quando a escuridão voltou, a imagem ficou gravada em sua mente.
O que era aquilo? Uma assinatura do construtor? Uma decoração aleatória? A curiosidade, mais forte que o medo, a fez se levantar. Ela pegou um tição da fogueira para usar como tocha e se aproximou da parede. Lá estava. O sol entalhado. Parecia antigo, mas ao mesmo tempo deliberado. Movida por um impulso que ela não sabia explicar, ela estendeu a mão e tocou o tijolo. Estava frio, mas ao contrário dos outros, parecia ter uma leve folga. Ela o empurrou. Nada. Puxou. Nada. Então, lembrando-se de velhas histórias de aventura, ela pressionou o centro do sol. Um som de engrenagens rangendo, um clique profundo e metálico, ecoou pelo salão, sobrepondo-se ao uivo do vento. O tijolo afundou alguns centímetros na parede. Clara prendeu a respiração. Lentamente, com um barulho de pedra se arrastando contra a pedra, uma fresta vertical começou a se abrir ao lado do tijolo. E de dentro da fresta, uma luz vazou. Não era uma luz fria como a dos raios, nem dançante como a do fogo. Era uma luz dourada, quente e constante, que projetava um feixe no chão empoeirado. A luz estranha. O coração de Clara disparou. Não era assombração. Era mecânico. Era real. Com as mãos trêmulas, ela empurrou a seção da parede que girou sobre um eixo oculto, revelando uma passagem escura que levava a um pequeno cômodo. E lá dentro, sobre uma escrivaninha de madeira, estava a fonte da luz. Um antigo lampião a óleo, aceso, com a chama brilhando serenamente, como se estivesse esperando por ela. Aquele lampião, protegido do vento e da umidade, havia sido projetado para queimar por um tempo incrivelmente longo. Um farol em miniatura dentro do farol maior, esperando para ser descoberto. Ao lado dele, repousava um grosso diário com capa de couro, fechado, guardando os segredos daquele lugar e da vida de Clara. Américo, a luz foi encontrada e o quarto secreto revelado. O mistério se aprofunda. Agora, a história mergulha no diário, o coração da narrativa, onde o passado de Clara e o segredo do faroleiro começarão a ser desvendados, conectando sua jornada pessoal a uma trama muito maior. Aqui está a terceira parte do nosso roteiro, A Luz do Faroleiro, parte 3:8. Clara ficou paralisada na entrada da passagem secreta, o coração batendo descompassado. O ar que vinha do pequeno cômodo era seco e cheirava a papel antigo, óleo e madeira. Um contraste gritante com a umidade e o abandono do resto do farol. Era como se o tempo não tivesse passado ali dentro. A luz dourada do lampião criava uma atmosfera de santuário, um refúgio dentro do refúgio. Depois de verificar se seus filhos ainda dormiam profundamente, embalados pelo som da tempestade, ela entrou no quarto secreto. Era um espaço pequeno e austero, mas arrumado com uma precisão quase militar. Uma cama estreita e feita, uma pequena estante com alguns livros de navegação e clássicos da literatura, e a escrivaninha de madeira escura, onde o lampião e o diário repousavam. Na parede, pendurado em um prego, havia um crucifixo simples de madeira, um sinal da fé que habitou aquele lugar. Com uma reverência que ela não sabia de onde vinha, Clara se aproximou da escrivaninha. Ela tocou a capa de couro do diário. Estava gasta, mas bem cuidada. Quem era o homem que viveu ali? Por que construir um quarto secreto? E por que deixar um lampião aceso, como se esperasse por uma visita? Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário na primeira página. A caligrafia era firme e elegante, a de um homem instruído. A primeira entrada era datada de 50 anos atrás. Meu nome é Ismael. Hoje eu assumo meu posto como o último faroleiro deste lugar, que chamam de farol do fim do mundo. Para mim, no entanto, não é o fim, mas o começo de minha penitência e de minha vigília. O mar levou minha esposa e meu filho em uma tempestade, e agora ele será minha única companhia. Que Deus tenha misericórdia de minha alma e me use como um instrumento para guiar outros para longe da escuridão que me consumiu. O coração de Clara se apertou. Aquele homem, assim como ela,
Conhecia a dor da perda no mar. Ela sentiu uma conexão imediata com aquela alma solitária. Ela continuou a folhear as páginas. Eram anos e anos de registros. Ele descrevia as tempestades, as calmarias, os navios que passavam ao longe como estrelas cadentes. Falava de sua fé, de suas conversas com Deus na solidão da torre, de como a luz do farol era uma metáfora de sua própria busca por redenção. Então, ela encontrou uma página que a fez prender a respiração. Colada com cuidado no papel amarelado, havia uma fotografia em preto e branco de uma jovem mulher, sorrindo. Clara reconheceu o rosto imediatamente. Era sua avó, a mãe de sua mãe. Debaixo da foto, Ismael havia escrito: "Minha filha, Helena, a única luz que me restou neste mundo. Ela não entende por que eu me isolei aqui, mas é para protegê-la. O mundo dos homens é mais perigoso que qualquer tempestade no mar. Ela se casou com um homem bom e hoje recebi a notícia de que ela deu à luz a minha neta, uma menina. Decidiram chamá-la de Clara." Clara deixou o diário cair sobre a mesa. As lágrimas escorreram por seu rosto. Ela, a neta. Ismael, o faroleiro, era seu avô, o pai de sua mãe. A história que sua família contava, de que ele havia desaparecido no mar, era uma mentira piedosa para esconder a verdade de seu exílio autoimposto. Ela não havia buscado refúgio em um lugar aleatório. O destino, ou a mão de Deus, a havia guiado para a casa de seu avô, para as suas raízes. Ela olhou ao redor do pequeno quarto com novos olhos. Aquelas paredes não eram mais estranhas. Eram parte de sua herança. Ela sentiu a presença de seu avô ali, não como um fantasma, mas como um legado de força e fé. Com uma nova urgência, ela voltou a ler o diário. Se ele era seu avô, talvez houvesse mais respostas ali. Ela folheou as páginas, passando por anos de anotações sobre o clima e reflexões filosóficas, até que uma série de entradas, datadas de cerca de 30 anos atrás, chamou sua atenção. A caligrafia estava mais apressada, mais tensa. "Uma noite terrível", dizia a primeira entrada. "A pior tempestade em uma década. Um navio de carga naufragou nos Recifes. A luz do farol não foi suficiente. Passei a noite inteira na praia, buscando por sobreviventes. Encontrei apenas um jovem, quase um menino, agarrado a um destroço à beira da morte." Clara continuou a ler, o coração acelerado. "Cuidei do rapaz por 2 dias. Ele delirava de febre. E em seu delírio, ele confessou. O naufrágio não foi um acidente, foi um crime. Ele e seu parceiro, o jovem e ambicioso dono do barco que os resgatou, um homem chamado Afonso, haviam sabotado o navio para roubar a carga, uma remessa de diamantes brutos. O plano deu errado. A tempestade foi mais forte do que esperavam, e o parceiro, Afonso, fugiu, deixando-o para morrer com o resto da tripulação para não deixar testemunhas. Afonso. O nome atingiu Clara como um soco. Seu sogro, o homem que a expulsou. A última entrada daquela série era a mais chocante. O rapaz não resistiu, mas antes de morrer, ele me entregou isto. Ismael havia colado na página um pequeno pedaço de lona de um saco de correspondência, com um número de registro e um selo. É a prova do despacho da carga de diamantes, e ele me disse onde o tesouro foi escondido. Aqui, em algum lugar perto do farol. Afonso construiu seu império sobre o sangue de homens inocentes. Eu, um simples faroleiro, não tenho poder para enfrentá-lo. Mas a justiça pertence a Deus. Guardarei esta prova. E confio que um dia a luz da verdade brilhará mais forte que a escuridão da ganância. Clara fechou o diário, o corpo tremendo. A história era monstruosa. O homem que a chamou de maldição, que a culpava pela morte de seu próprio filho, era um assassino e um ladrão. A fortuna que ele ostentava, o poder que ele usava para esmagar os outros, tudo foi construído sobre um crime hediondo. E ela, a neta do único homem que sabia a verdade, estava sentada sobre a prova que poderia destruí-lo.
O som da tempestade lá fora parecia um eco distante para Clara. O mundo dela havia se reduzido àquele pequeno quarto secreto e à verdade terrível contida no diário de seu avô. A revelação era tão monstruosa que ela se sentia sufocada. Afonso, o homem que a humilhou, que a jogou na rua com seus filhos, não era apenas um sogro cruel. Era um criminoso da pior espécie, um homem cuja fortuna estava manchada de sangue. Por um momento, o ódio a consumiu, um desejo de vingança, puro e avassalador. Ela queria descer daquele penhasco, marchar até a cidade e jogar a verdade na cara de todos. Queria ver o império de Afonso desmoronar, vê-lo pagar por cada vida que ele destruiu, incluindo a de seu marido, Pedro, cuja morte no mar agora parecia uma ironia cruel do destino. Mas então ela olhou para o crucifixo na parede e leu novamente as palavras de seu avô. A justiça pertence a Deus. Ismael não buscou vingança. Ele confiou em um plano maior. Ele preparou o caminho para que a verdade viesse à tona no tempo certo, pelas mãos certas. Clara respirou fundo, a fúria dando lugar a uma determinação fria e lúcida. Ela não agiria por ódio, agiria por justiça, pela memória de seu avô, pelas vítimas do naufrágio e, acima de tudo, pelo futuro de seus filhos. Ela voltou ao diário, procurando por mais instruções, e encontrou. Nas últimas páginas, escritas anos depois do naufrágio, Ismael detalhava seu plano. Eu envelheço, ele escreveu, e temo que a morte chegue antes da justiça. Por isso criei um sinal para o único homem em quem confio, meu amigo de longa data, o advogado Dr. Barcelos. Ele conhece fragmentos desta história e guarda em seu cofre uma carta que só pode ser aberta sob uma condição. Se um dia a grande luz deste farol, que há anos se apagou para o mundo, brilhar novamente, ele saberá que meu herdeiro encontrou este diário e que a hora da verdade chegou. Ele saberá o que fazer. A luz do farol, o sinal. Clara olhou pela pequena janela do quarto secreto em direção ao topo da torre. Era uma tarefa que parecia impossível. Como ela, sozinha, com duas crianças pequenas, poderia reativar um mecanismo gigante e abandonado há décadas? Mas o diário continuava. O mecanismo principal está destruído pela maresia. Mas eu construí um sistema de emergência manual. É pesado, requer força e coragem, mas um coração determinado pode girar as engrenagens. A alavanca está escondida na sala das máquinas, atrás do painel com o número 7. 7, o número da perfeição de Deus. Que Ele dê a força necessária àquele que tentar. Clara fechou o diário. O caminho estava traçado. Era perigoso, era difícil. Mas era o único caminho. Ela esperou a tempestade amainar. Ao amanhecer, o céu estava limpo e o mar calmo. Ela alimentou os filhos, que acordaram alheios à noite de revelações. Deixou-os brincando em segurança no quarto secreto, que era o lugar mais protegido do farol, e começou sua missão. Ela subiu a escada em espiral de ferro, o coração batendo forte a cada degrau. A sala das máquinas era um labirinto de engrenagens enferrujadas, correntes e alavancas. O cheiro de ferrugem e óleo velho era forte. Ela encontrou o painel com o número 7. Com dificuldade, usando uma barra de ferro que encontrou no chão, ela conseguiu soltá-lo. E lá estava. Uma grande alavanca de ferro, vermelha, com uma inscrição quase apagada. Em caso de emergência, gire com fé. Clara agarrou a alavanca com as duas mãos. Tentou girá-la. Ela não se moveu 1 centímetro. Estava emperrada pela ferrugem e pelo desuso. Ela tentou de novo, usando todo o peso de seu corpo. Um gemido metálico, mas nada. O desespero começou a bater. Era pesado demais. Ela era fraca demais. Ela caiu de joelhos, exausta, as lágrimas de frustração vindo aos olhos. Eu não consigo, meu Deus. Eu não consigo, ela sussurrou. E então ela se lembrou de seu avô, sozinho naquela torre por décadas, movido pela fé.
Lembrou-se de sua própria jornada até ali, da força que encontrou para proteger seus filhos. A raiva, a dor, a esperança, tudo se misturou dentro dela, transformando-se em uma força que ela não sabia que possuía. Ela se levantou, olhou para a alavanca. Isso é por você, vovô. Isso é por você, Pedro. E isso é pelos meus filhos. Ela disse em voz alta. Ela agarrou a alavanca novamente. E desta vez, ela não usou apenas a força de seus braços, mas a força de sua alma. Ela gritou, um grito de dor e determinação, e empurrou com tudo que tinha. A alavanca rangeu, protestou, e então, lentamente, começou a se mover. Centímetro por centímetro, era uma batalha. O suor escorria por seu rosto, seus músculos queimavam, mas ela não parou. Continuou a girar, o som das engrenagens gigantes despertando de seu sono de décadas, ecoando pela torre. Então, ela ouviu um som profundo, um zumbido crescente, e lá no topo, a gigantesca lente do farol começou a girar. A luz do sol da manhã atingiu os prismas de cristal e, pela primeira vez em 30 anos, um feixe de luz potente, ofuscante, cortou o céu, varrendo o horizonte, o mar e a cidade ao longe. O sinal havia sido enviado. Na cidade portuária, em seu escritório com vista para o mar, o Dr. Barcelos, um homem idoso de cabelos brancos e olhos astutos, estava tomando seu café. Ele olhou distraidamente pela janela e então congelou. A xícara tremeu em sua mão. Lá longe, na ponta do penhasco, um ponto de luz brilhava, inconfundível. O farol. O sinal de Ismael. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Correu até um grande cofre antigo, escondido atrás de um quadro. Girou a combinação que sabia de cor e o abriu. De dentro, pegou um envelope amarelado, selado com cera, com seu nome escrito na caligrafia de seu velho amigo. Ele o abriu. Dentro, havia a carta que esperou 30 anos para ler, detalhando o crime de Afonso e o plano de justiça. Finalmente, meu amigo, sussurrou o Dr. Barcelos, os olhos marejados. A hora chegou. Ele pegou o telefone e fez uma única ligação. Prepare o barco. Estamos indo para o farol. E chame as autoridades. A caçada acabou. Américo, o sinal foi enviado e o executor da justiça está a caminho. A história agora se move para o confronto final. Não será um confronto físico, mas um cerco legal e moral que destruirá o império de Afonso. A chegada do advogado ao farol e a subsequente queda do vilão são o foco desta parte. Aqui está a quinta parte do nosso roteiro. A luz do faroleiro, parte 5-8. Enquanto a luz do farol varria o horizonte, um sinal de esperança para Clara e de perdição para Afonso, a vida na cidade portuária continuava seu curso normal. Na sede da Pescados Afonso, o homem mais poderoso da região estava em sua sala, gritando com um de seus capitães por uma remessa atrasada. Afonso, com seus 65 anos, era a personificação da arrogância. Ele havia construído seu império com mãos de ferro, esmagando a concorrência e tratando seus empregados com desprezo. A expulsão de Clara e de seus netos para ele não foi nada mais que a remoção de um incômodo, um lixo que ele varreu de sua vida. Ele não fazia ideia de que, a quilômetros de distância, a luz de um farol esquecido estava prestes a incendiar seu mundo. O Dr. Barcelos agiu com a rapidez de um predador. A carta de Ismael era a peça que faltava. Ela continha não apenas o relato do crime, mas também a localização exata de um segundo diário, o diário do marinheiro moribundo, que Ismael havia enterrado em um local seguro na Ilha do Farol. Esse segundo diário continha detalhes técnicos do sabotagem, nomes e datas, uma prova irrefutável. O advogado não foi direto para o Farol. Primeiro, ele fez uma visita ao delegado da cidade, um homem honesto que devia sua carreira a um caso que o Dr. Barcelos o ajudou a vencer no passado. Ele apresentou as evidências preliminares, a história de Ismael e, o mais importante, a conexão com o desaparecimento de Clara e seus filhos.
A suspeita de que Afonso poderia ter feito mal a eles deu ao delegado a justificativa para agir imediatamente. Enquanto isso, no farol, Clara esperava. A adrenalina de acender o farol deu lugar a uma ansiedade nervosa. E se ninguém visse? E se o amigo de seu avô já tivesse morrido? Ela cuidou de seus filhos, alimentou-os com as poucas provisões que tinha e orou. A cada varrida da luz do farol, ela sentia uma pontada de esperança. A espera durou horas. O sol já passava do meio-dia quando ela ouviu um som diferente do das ondas e do vento. O som de um motor de barco se aproximando. Ela correu para uma das janelas mais altas e viu. Um barco da polícia e uma lancha particular estavam ancorados na pequena enseada na base do penhasco. De uma delas, desceu um homem idoso de terno que olhava para o farol com uma expressão de reverência. Era ele, Dr. Barcelos. A subida do advogado e dos policiais pelo penhasco foi rápida. Quando chegaram à porta do farol, Clara já os esperava. O encontro entre ela e o Dr. Barcelos foi emocionante. Você deve ser a Clara, disse ele, a voz embargada. Você tem os olhos da sua avó e a coragem do seu avô. O senhor é o Dr. Barcelos? Ela perguntou. Sou eu, minha filha, e eu esperei por este dia por 30 anos, ele respondeu, abraçando-a. Seu avô era o homem mais honrado que já conheci, e ele ficaria imensamente orgulhoso de você. Clara os levou ao quarto secreto e lhes entregou o diário de Ismael. Enquanto o delegado lia, chocado, os detalhes do crime, Dr. Barcelos e outro policial, seguindo as instruções da carta, foram para fora e desenterraram o segundo diário, o do marinheiro. As provas eram esmagadoras. A cena seguinte aconteceu na empresa de Afonso. Ele estava no meio de uma reunião quando a porta de sua sala foi aberta sem cerimônia. O delegado e 2 policiais entraram, seguidos pelo Dr. Barcelos. O que significa isso? Quem vocês pensam que são para invadir minha sala? Rosnou Afonso, levantando-se. Senhor Afonso, o senhor está preso, disse o delegado com uma calma glacial. Preso pela suspeita de múltiplos homicídios, pirataria e pela sabotagem do navio Estrela do Mar, há 30 anos. Afonso ficou branco. O nome do navio, um fantasma que ele pensou ter enterrado no fundo do oceano, o atingiu como um torpedo. Isso é um absurdo, é uma loucura. Vocês não têm provas, ele gaguejou. Na verdade, nós temos, disse o Dr. Barcelos, colocando sobre a mesa de Afonso o diário de Ismael e o diário do marinheiro. A memória é uma coisa poderosa, Afonso. E a verdade, por mais que se tente afogá-la, sempre encontra um jeito de vir à tona. Afonso olhou para os diários, para os rostos determinados dos policiais e soube que havia acabado. Seu império de mentiras desmoronou naquele instante. Enquanto era algemado e levado para fora, passando por seus funcionários atônitos, sua máscara de poder caiu, revelando apenas um velho assustado e derrotado. Mas a justiça do Dr. Barcelos não parou por aí. Usando as provas, ele entrou com uma ação civil em nome de Clara, como neta de Ismael e herdeira moral da verdade. Ele provou que toda a fortuna de Afonso foi construída sobre o tesouro roubado. A justiça determinou o confisco de todos os seus bens para indenizar as famílias das dezenas de vítimas do naufrágio. E, em uma reviravolta poética, a casa de onde Clara havia sido expulsa, que Afonso havia comprado com o dinheiro do crime, foi transferida para o nome dela. O tesouro do faroleiro não era ouro ou diamantes, era a verdade. E a verdade, no final, se revelou a arma mais poderosa de todas, devolvendo a Clara não apenas a segurança, mas a honra de sua família e a prova de que a luz da justiça, guiada pela fé, sempre vence a escuridão. A queda de Afonso foi como um terremoto na pequena cidade portuária. O homem que todos temiam foi desmascarado como um criminoso, e seu império, construído sobre a desgraça de outros, ruiu em praça pública.
Mas para Clara, a vitória nos tribunais era apenas o eco de uma batalha muito mais íntima que já havia sido vencida. Sua verdadeira vitória foi encontrar a força para girar aquela engrenagem, a coragem para confiar em um plano traçado por um avô que ela nunca conheceu e a fé para acreditar que não estava sozinha. Ela não quis voltar para a casa luxuosa de onde foi expulsa. Aquela casa, para ela, estava manchada pela arrogância e pela dor. Com a ajuda do doutor Barcelos, ela a vendeu e usou o dinheiro para iniciar sua nova vida, mas guardou uma parte significativa para um propósito especial. Seu verdadeiro lar, o lugar que a acolheu em seu momento de maior desespero, era o Farol. Ela decidiu não deixá-lo ao abandono. Usando parte dos recursos que a justiça lhe concedeu, ela iniciou um projeto ambicioso, a restauração do Farol do fim do mundo. Não para que ele voltasse a ser um guia para navios, mas para que se tornasse um farol de esperança para pessoas. Durante meses, trabalhadores, muitos deles voluntários da cidade que se comoveram com sua história, ajudaram na reforma. A torre de pedra foi limpa, as janelas trocadas, o mecanismo antigo foi restaurado e polido, não para uso, mas como uma peça de museu. O quarto secreto de Ismael foi preservado exatamente como estava, um santuário intocado. A casa na base do farol, onde os faroleiros costumavam morar, foi transformada em um lar aconchegante e seguro para Clara e seus filhos. O farol, antes um lugar de exílio e solidão, tornou-se um lugar de vida e comunidade. Clara, com o apoio do Dr. Barcelos, criou ali a Fundação A Luz de Ismael, uma pequena organização que oferecia abrigo temporário e apoio para mães solteiras e famílias desamparadas, pessoas que, como ela, um dia se viram sem ter para onde ir. A história do faroleiro e de sua neta se tornou uma lenda local, um símbolo de que a justiça pode tardar, mas não falha, e que a fé move montanhas, ou, neste caso, acende faróis. Anos se passaram. O pequeno Davi cresceu correndo pelas rochas do penhasco, um menino forte e corajoso, sem medo do mar. A pequena Luz, cujo nome se provou profético, era uma menina alegre e inteligente, fascinada pelas histórias de seu bisavô, o herói do farol. Clara se tornou a guardiã daquele lugar e de suas histórias. Ela nunca se casou novamente. Seu coração pertencia a Pedro, seu falecido marido, e sua vida era dedicada aos filhos e ao legado de seu avô. Ela encontrou a paz não em um novo amor, mas em um propósito maior. Em uma tarde ensolarada, Clara estava sentada na varanda de sua casa, no farol, observando seus filhos brincarem na grama. Dr. Barcelos, já um senhor de idade avançada, estava ao seu lado, em sua visita semanal. Seu avô ficaria orgulhoso de você, minha filha, disse ele, olhando para o que ela havia construído. Você transformou um lugar de penitência em um lugar de redenção. Eu não fiz nada sozinha, respondeu Clara com um sorriso sereno. Foi a fé dele que me guiou, e a força que Deus me deu quando eu achei que não tinha mais nenhuma. Naquele momento, Davi, agora com seus 10 anos, correu até eles. Mãe, posso subir na torre? Quero ver o pôr do sol lá de cima. Pode, meu filho, mas com cuidado, ela respondeu. Clara e Dr. Barcelos observaram o menino subir correndo as escadas do farol. Minutos depois, lá no topo, na passarela ao redor da grande lanterna, a pequena silhueta de Davi apareceu contra o céu alaranjado. Ele acenou para eles lá de baixo. Naquele instante, o sol poente atingiu a lente do farol e, mesmo desligado, o cristal polido refletiu a luz, criando um brilho intenso, um último piscar de luz, como se o velho farol estivesse saudando o menino. Clara sorriu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eram lágrimas de paz. A luz estranha que ela viu naquela noite de tempestade não era apenas um mecanismo. Era a luz da providência, a luz da fé de seu avô, a luz de um futuro que ela, uma mãe desesperada, ousou buscar na escuridão. Ela havia sido expulsa, humilhada, levada ao seu limite, mas no lugar mais solitário do mundo,
ela não encontrou o fim. Encontrou a si mesma, encontrou seu passado e construiu um futuro muito mais brilhante do que jamais poderia ter sonhado. O farol finalmente havia cumprido sua missão. Fim da história. Se a jornada de Clara te inspirou e te mostrou que mesmo na noite mais escura, há sempre uma luz de esperança para quem tem fé, então deixe a sua curtida. Seu apoio faz com que histórias de coragem e justiça como esta alcancem mais corações. E se você acredita que o legado de bondade de nossos antepassados pode iluminar nosso caminho, inscreva-se agora em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes. Na tela, estou deixando a recomendação de outro vídeo que eu sei que vai aquecer a sua alma. Nos vemos na próxima história. Que a luz da fé sempre guie você, mesmo nas maiores tempestades.